Abra aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 16. O livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 7 até o verso 10. Gênesis, capítulo 16, do verso 7 ao verso 10. A palavra de Deus diz: tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Amém. Pai, obrigado pela palavra e por nós podermos desfrutar dela esta noite, termos o privilégio de ler a tua palavra, de ouvir a tua voz. Esse é o desejo do nosso coração. E onde nós veio aqui ouvir homens com doutrinas e filosofias, mas queremos a boa palavra que sai da tua boca, que alimenta o nosso coração, que é o verdadeiro pão do céu, que veio para nos matar a fome, nos saciar. Fala conosco, Pai, supre as nossas necessidades esta noite espirituais. Eu entrego também a minha vida em tuas mãos, pedindo graça, misericórdia, pedindo unção do teu Espírito para ministrar a tua palavra. E ela quebre barreiras e chegue aos nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, nós estamos diante de um texto conhecido da Bíblia Sagrada, e agora eu fiquei sabendo que isso passou até na novela. Né? Você tem visto a novela aí? Novelinha de crente, né, irmãos? A Bíblia sendo contada aí na novela. Nada contra, mas eu outro dia, ligando a TV, vi que estava sendo contada essa história de Agar fugindo, né? Indo pelo deserto, deixando a família de Abraão. E a grande pergunta que eu queria destacar, olhando para esse texto, é a pergunta que o anjo lhe faz. Ele diz: de onde vens e para onde vais? Ele faz essa pergunta, é claro que ele já sabia a resposta, não é? Mas ele pergunta no intuito de questionar, no intuito de nos fazer refletir. E essa pergunta precisa ser bem respondida por todos nós. De onde você vem e para onde você vai? Duas perguntas que são até discutidas. Algumas religiões tentam trazer a resposta, não é? Da onde você veio? Qual a origem do homem, não é? Por que você foi criado? Você nasceu? Como é que é isso? E para onde você vai? O que te espera no futuro? O que vai ser de você depois que você morrer? Qual o futuro da sua vida? Então, são perguntas bastante discutidas e foram as duas perguntas que o anjo fez a Agar. E somente a Bíblia Sagrada, eu creio, pode responder precisamente a estas duas perguntas, a estes dois questionamentos. A Bíblia pode nos dizer de onde nós viemos e para onde nós vamos. E há opções que a Bíblia nos apresenta a respeito desses questionamentos. E muita gente quer saber a resposta, mas não quer olhar para aquilo que Deus tem a dizer, porque em Deus está a resposta. E quantas são as pessoas que hoje vivem procurando saber de onde eu vim, para onde eu vou, atrás de filosofias, atrás de religiões, simplesmente se recusando a ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer e então tendo a resposta para esses questionamentos. Então, vamos fazer essa noite uma reflexão. De onde eu vim? De onde vem? É a pergunta do anjo. Agar havia fugido, posso aqui dizer, da melhor família da terra, porque era a família de Abraão. Foi dali que ela fugiu. Por que Abraão tem a melhor família da terra, se tinha tanto problema, não é? E alguns problemas aconteceram na casa de Abraão, e a fuga, inclusive, é fruto desses problemas. Mas, se era ruim na família de Abraão, você não imagina nas outras famílias, irmãos. A família de Abraão era a melhor família da terra, porque
era um homem abençoado por Deus. E Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo inclusive que nele seriam benditas ou abençoadas todas as famílias da terra, em Abraão. Então ali está um lar do qual a gente não deve fugir. Um lar que seria muito bom para eu estar e para eu criar o meu filho. Mas ela de lá que ela estava fugindo. E Deus a encontra no deserto, a encontra no meio dessa caminhada de fuga, mas não repreende Agar, não lhe dá uma repreensão, apenas faz através do anjo do Senhor, como diz a Bíblia, essas duas perguntas que fazem com que, ou pelo menos tentam fazer, com que ela faça uma reflexão sobre a sua vida. Da onde eu vim e para onde eu estou indo. Muita gente hoje foge de uma verdadeira vida. Muita gente hoje tenta buscar um atalho, uma saída, uma solução simples para os seus problemas. E você conhece a história e sabe por que Agar se encontrava naquela situação? Porque aquilo que aconteceu na casa de Abraão e os problemas que decorreram daquilo promoveram um litígio, uma discussão, uma incompatibilidade que era impossível permanecerem ali sob o mesmo teto, mas isso tudo poderia ter sido contornado. Mas há pessoas hoje que vivem fugindo também de uma verdadeira vida e acabam ficando no deserto, ficando na solidão e às vezes sem saber para onde ir. Agar saiu pelo deserto, mas ela não tinha um rumo, ela não tinha uma resposta para a pergunta do anjo. Para onde você vai? Eu falei, eu não sei para onde eu vou. Eu estou aqui nesse deserto. Eu estou aqui buscando sobreviver, buscando encontrar água, buscando encontrar algo para comer. Eu estou completamente sem rumo. Ela não saiu dizendo, vou para tal lugar, vou para a casa de fulano, vou para aquela terra. Não, ela não tinha uma direção. E hoje muita gente anda por aí da mesma forma, queridos, sem direção. Vivendo na vida como que num deserto, buscando o que comer, buscando sobreviver, mas fazendo da vida apenas uma questão de sobrevivência e não a verdadeira vida. E viver não é apenas sobreviver. Muitas vezes você pergunta para alguém, como é que você vai? A pessoa diz, eu vou bem, vou indo, né? Tem aquela resposta tradicional, vai-se indo. Essa resposta me irrita profundamente, né? Mas é uma resposta que muita gente dá. Vai-se indo, né? Na terceira pessoa, porque eu não sei, parece que eu não estou nem envolvido nisso aí. Como se a minha vida fosse apenas para eu sobreviver. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus veio para que a gente tenha vida. E vida em abundância. Não apenas uma sobrevida, não apenas um arrastar de dias em que eu não sei para onde estou indo, nem sei de onde eu vim. Essas perguntas Deus deseja responder para que haja um sentido na vida da gente, um sentido correto, um sentido preciso, e eu não fique vivendo como que num deserto de solidão, vagando por aí. Mas Deus também faz essa pergunta a Agar, esperando dela uma confissão voluntária do erro cometido e uma disposição de voltar no caminho pelo qual ela andou. Eu não sei se você reparou, mas o anjo, após dizer isto para ela, ele dá uma ordem. Ele diz, volta lá e conserta isso aí. Volta lá em Sarai, sua senhora, e se humilha perante ela. Reconhece que a tua atitude não foi correta, reconhece que você errou nessa caminhada. Volta lá, porque o teu futuro não está aqui no deserto. O teu futuro está lá, mas para isso você precisa voltar. Para isso você precisa confessar o erro, você precisa arrepender-se do caminho errado que você tomou na vida. Por isso esse texto é muito sugestivo para aquelas pessoas que hoje não sabem de onde vêm e também não sabem para onde querem ir. Muita gente não consegue responder qual o alvo, qual o propósito da sua vida, para onde você quer ir. Você conhece o seu passado, você sabe o caminho por onde você tem andado,
mas talvez você não saiba para onde você vai. E muita gente não sabe responder, e é interessante que antigamente a igreja tinha o hábito mais eficaz, né, de distribuir folhetos, de evangelizar na rua. Isso hoje em dia está caindo no desuso. Mas talvez você já tenha recebido um folheto que perguntava assim: onde passarás a eternidade? Você já recebeu esse folheto? Né? Muita gente, isso era muito clássico antigamente, né? Era uma pergunta: aonde você vai passar a eternidade? Para aquela pessoa que vinha passando, preocupada com seus problemas, com a sua vida, com o seu dia a dia, o que vai fazer hoje, o que não vai, o que tem para amanhã, ali a vida. E a pessoa conhece o passado, a pessoa sabe o que está fazendo e pensa que sabe para onde está indo, mas muitas vezes não tem resposta a essa pergunta: onde você vai passar a eternidade? Existe eternidade após essa morte? A vida continua e de forma eterna? E aonde eu estarei nessa eternidade? É uma pergunta que precisa ser respondida, mas muita gente não pode ou também não quer responder a essa pergunta porque simplesmente não sabe, porque não tem a menor ideia de como está vivendo a sua vida. Assim como Agar não sabia responder ao anjo, porque ela está num deserto, sem saber para onde vai, e ignorando o lugar da onde ela veio e da onde não deveria ter saído. Era a família de Abraão, a família da bênção, era lá que ela deveria estar e lá que ela deveria permanecer. E aí a ordem do anjo vem imediatamente após a pergunta. O verso 9 diz: então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora, humilha-te sob suas mãos. A ordem do anjo é: volte, volte, volte do caminho que você percorreu. Você entrou nesse deserto, você já andou muito nesse deserto, mas esse deserto não é o seu lugar. Há um lugar para você, há um lar para você, há uma casa de bênção para você, a casa de Abraão. Ela está lá, você poderia ter permanecido lá, é lá o seu lugar. Então, ele diz: volte. Essa ordem do anjo, queridos, a princípio, ela pode parecer muito dura e muito difícil, principalmente para o orgulho e a vaidade humanas. E porque ele diz: volte e se humilhe diante da tua senhora, se humilhe diante daquela que você discutiu, daquela com quem você brigou, daquela que você implicava, que você não agia certo com ela. Agora você volta e você encara essa realidade e você se humilha e retorna. Porque lá era o teu lugar. Lá era o lugar da onde você não deveria jamais ter saído. E a ordem do anjo é simples, só que a soberba impede a gente de se humilhar. A soberba, diz a Bíblia, precede a ruína. A soberba vem sempre antes da derrocada final. Ela vem sempre antes da queda. E é a soberba que tem levado muita gente para o inferno, irmãos. Porque olhando para esse texto e fazendo um paralelo com o plano de salvação de Deus, a mesma coisa se apresenta. Deus não criou ninguém para ser lançado no inferno, irmãos. Esse não é o plano de Deus, por isso a Bíblia diz: a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A pergunta é: todos são salvos? Não. Essa é uma vontade de Deus que não se realiza, porque Ele nos deu a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Então Deus nos deu a capacidade de livremente decidir para onde nós vamos e aonde vamos passar a eternidade. Ele está de braços abertos, oferecendo para nós o resgate do plano original. É que eu nunca tenha saído da família de Deus, nunca tenha deixado o lar que Ele me deu, que é o seio de Abraão, que é a presença do Senhor na minha vida. Eu nunca deveria ter perdido isso. O ser humano não foi criado para se perder, mas Deus, por sua misericórdia, oferece ao ser humano a capacidade de voltar. Só que para voltar, ele precisa se humilhar. Exatamente como o anjo disse a Agar:
Há um caminho de volta para você. Você não é obrigado a permanecer nesse deserto, você não é obrigado a morrer de fome nem de sede. Há algo melhor para você, mas para isso você precisa voltar. Mas a soberba impede muita gente de encontrar o caminho de volta para Deus. Amados, o que a palavra de Deus oferece, o que Jesus veio oferecer, é o caminho de volta para Deus. O caminho de volta que o homem perdeu por causa do pecado. E a Bíblia diz, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, lá em Isaías 59. Então o homem, por causa do pecado, se separou de Deus, foi para o deserto. Foi caminhar no deserto, onde ele passa fome, onde ele passa frio, onde ele passa sede. O homem está no deserto porque decidiu pecar, desobedecer a Deus e partiu, achando que pode cuidar da sua vida, mas nem sabe para onde está indo. Essa é a realidade da maior parte das pessoas, não sabe nem para onde está indo, mas está indo. E Deus está oferecendo o caminho. Oferecendo o caminho de volta. O caminho de volta para Deus se chama Jesus. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ali o caminho de volta pavimentado para você, para todo aquele que crer, para todo e qualquer um que decidir acreditar e tomar o caminho. Só que esse caminho tem um impasse, porque para iniciar nesse caminho é preciso voltar. É preciso voltar do lugar de onde nunca deveria ter saído. É preciso voltar e, melhor ou pior para alguns, se humilhar. Como o anjo disse a Agar, se humilha na presença da tua senhora. E agora Deus diz a você que está longe, volte, mas se humilhe na presença do teu Senhor. Reconheça que você errou, reconheça que você tomou o caminho errado, que você é teimoso, que você é turrão, que você é cabeça dura, reconheça tudo isso. Mas se você fizer isso, lá está o Senhor de braços abertos, porque Ele mesmo produziu o caminho. E a Bíblia diz, Jesus é um novo e vivo caminho, pelo qual podemos chegar ao Pai. O caminho está lá, está disponível para qualquer pessoa, não paga ingresso, não é para poucos que são privilegiados, é para qualquer um, está aberto. Mas o único requisito, humilha-te. Humilha-te perante o teu Senhor. E essa promessa o anjo também fez a Agar. No versículo 10, logo depois de dizer para que ela se humilhe, ele diz, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência de maneira que por numerosa não será contada. Deu a ela uma promessa. E qual é a promessa para aquele que volta pelo caminho que é Jesus? E para aquele que encontra o Senhor e se humilha diante dele? A Bíblia traz promessas também para você que tomar essa decisão, que decidir voltar por onde você nunca deveria ter saído e voltar novamente à presença, à comunhão da família de Deus, daquela que é a família que está te esperando de braços abertos. O que você vai encontrar como promessa de Deus para os convertidos é aquilo que só Deus pode proporcionar. Em primeiro lugar, o perdão dos seus erros e dos seus pecados. Há perdão para aquele que se humilha. Há perdão para aquele que confessa e deixa. Lá em Provérbios 28:13 está escrito que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa encontrará misericórdia. E há misericórdia esperando por você que confessar o seu pecado e se determinar a deixá-lo. Há esperança para você que simplesmente obedecer e se humilhar na presença do Senhor e dizer, Senhor, eu concordo contigo. Eu errei, o erro é meu, não é teu. Fui eu que fui rebelde, não o Senhor. Fui eu que te ofendi, não o Senhor a mim. Era o que Agar precisava fazer. E a promessa do anjo se encaixa perfeitamente àquele que decidir pegar esse caminho chamado Jesus e ir à presença de Deus. Ele encontrará perdão. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 55,
no versículo número 7, vamos ler a palavra de Deus, Isaías capítulo 55, no verso número 7 está escrito assim: sobre monte alto e elevado pões o teu leito, para lá sobes para oferecer sacrifícios. Eu errei o versículo, é 55. 55, verso 7. Diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em quê? Em perdoar. Aonde você vai achar perdão? É naquele a quem você ofendeu. O pecado ofende apenas a uma pessoa, e essa pessoa é Deus. Por isso ele é capaz de perdoar o pecado, porque ele é a parte ofendida. E ele está dizendo a você: volte, volte, Agar, volte, humilhe-se diante do teu Senhor, porque ele é rico em perdoar. Em Ezequiel capítulo 33, vamos ler Ezequiel capítulo número 33, no versículo número 11, está escrito assim: diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer em quê? Na morte do perverso. Deus não tem prazer na condenação, mas em que o perverso faça o quê? Se converta em seu caminho e viva. Converter o caminho é inverter a direção que você está tomando. Conversão é inverter completamente a direção. Você está indo para cá, é para ir para o outro lado. Você está indo para o deserto, está se enfiando cada vez mais no deserto, é para voltar para a casa de Abraão. Você está indo para longe, é para agora vir para perto. Converta-se, diz a palavra de Deus, e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Deus perguntando: por que escolhe morrer? Por que escolhe permanecer no deserto? Por que escolhe a fome? Por que escolhe a sede? Volta, apenas quebrante o teu coração, apenas se humilhe, mas a soberba não deixa, o orgulho não permite, a vaidade impede, e a pessoa fica em volta de si mesma e não consegue voltar no caminho. O maior exemplo que Jesus nos deu disso que estou falando para vocês está em Lucas capítulo 15, no versículo número 22, a história muito conhecida do filho pródigo, que ilustra muito bem o que está sendo dito aqui essa noite. No versículo 22 do capítulo 15 diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Deus restaurando o filho que volta, todo errado, todo arrebentado, todo culpado, todo sujo de porco, mas o pai recebe de volta, o pai troca a roupa, o pai bota um sapato, o pai bota um anel e diz: você agora é filho, você agora é restaurado. Mas para quem acontece isso? Para quem volta? O filho pródigo, enquanto estava com as prostitutas, enquanto gastava o seu dinheiro, não pensava no pai. Não sabia para onde ia, nem de onde veio. Não sabia responder essas perguntas, como muita gente hoje não sabe. Sabia viver o aqui e agora. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É a vida de muita gente. Assim vivia esse filho pródigo, que gasta tudo que tem e até o que não tem, até o momento que vai para a sarjeta, até o momento que vai comer com os porcos. Mas aí ele lembra: eu tenho um pai. E ele então decide voltar, fazer aquilo que o anjo disse Agar deveria ter feito. Ele decide simplesmente voltar. Ele diz: eu vou de novo para o meu pai, porque até os empregados de meu pai vivem melhor do que eu. Eu vou voltar e vou dizer a ele tudo aquilo que eu fiz de errado. E quando ele chegou, o que ele disse para o pai foi exatamente o que o anjo mandou Agar fazer com Sara. Ele disse: pai, pequei contra os céus, contra o Senhor, pequei, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um funcionário, que já está muito bom, é mais do que eu mereço.
ele se humilha na presença do Pai. E aí, o pai não quer o filho humilhado, o pai não quer o filho esculachado, como se diz. Então o pai recebe o filho e o restaura à condição de filho. Bota a roupa nova, bota a sandália, bota o anel. E quem o visse a partir daquele dia, jamais lembraria que aquele era o mesmo que estava com as prostitutas e o mesmo que comia com os porcos. Mas tudo porque ele voltou, e porque ele confessou, e porque ele se arrependeu, e porque ele se humilhou diante do Pai com a sua vida. E aí o que ele recebe? Ele recebe restauração. O que Deus promete é restauração. O que o Deus prometeu a Agar era restauração. O que Deus promete a você que volta é paz. Paz que você não tem na vida que você tem levado. Paz que você não encontra no deserto. Que você não encontra porque o deserto é perigoso. O deserto tem cobra, tem escorpião, tem perigo, tem tudo. E você vive sobressaltado, com medo da sua vida, com medo de tudo, porque está no deserto. Mas o que a salvação traz para nós, depois do arrependimento, depois da volta, é uma sensação de paz indescritível. Uma sensação de segurança indescritível. E Paulo, falando disso, ele diz em Efésios capítulo 2, no versículo número 14, até o versículo número 16, na sua carta aos Efésios, capítulo 2, do verso 14 ao verso 16, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, ele repete, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Você era inimigo de Deus. Agar saiu da casa de Sarai como sua inimiga, como um desafeto, como alguém que ela não queria mais ver, nem pintada de ouro, como se diz. Mas o anjo diz, volte, volte, encare, reconcilie-te. É necessário reconciliação, e reconciliação requer perdão à parte que foi ofendida, e a parte que foi ofendida foi Deus. E se você voltar para Deus, a promessa é paz, é reconciliação, como diz Paulo nesse texto. Em Romanos também, no capítulo 5, no versículo número 1, o apóstolo Paulo diz textualmente também a respeito dessa paz. Ele fala, justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Temos paz com Deus. Por meio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que excede todo entendimento, dada por Jesus, só é obtida se eu estiver nele. Mas se eu voltar para ele e me humilhar, eu receberei dessa paz e ela permanecerá comigo. Outra promessa decorrente da conversão, da volta, da confissão, está em Ezequiel, no capítulo 11, no versículo número 19. Ezequiel, capítulo 11, verso número 19, diz, dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porém, dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Um novo coração é oferecido àquele que volta, àquele que confessa, àquele que deixa, que se humilha e que vem pelo caminho, que é o único caminho que conduz a Deus, traz a paz e traz a vida. Recebe também, como promessa de Deus, um novo coração, um novo nascimento. E também, mais importante ainda, em Atos capítulo número 2, leia comigo Atos capítulo número 2, versículo número 38, está escrito, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E o que acontecerá? Recebereis o dom do Espírito Santo. Outra promessa de Deus para quem volta, para quem se humilha,
para quem se entrega, para quem se rende, para quem entrega os pontos e deixa de lutar, e deixa de insistir no deserto, porque o deserto não é o seu lugar. E aí, com o Espírito Santo, vem a adoração a Deus, vem a libertação completa de todos os males. Paulo também diz em Romanos capítulo 8, quero ler com você Romanos capítulo número 8, versículo 15 e versículo número 16, da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 15 e 16, ele diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai, Pai, Pai. É isso que está dizendo a palavra do Senhor. Você recebe a adoção. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A adoção é o prêmio para aquele que volta. É recebido como filho, é reconhecido como filho e recebe os mesmos direitos. É adotado por Deus em amor, recebe do seu Espírito e está livre do medo. Agora não há mais medo, porque não está mais no deserto. Não há mais perigo, porque estou no esconderijo do Altíssimo. Estou abrigado na presença de Deus e cheio do seu Espírito. E uma nova direção para a vida também é recebida por aquele que assim realiza. E eu termino deixando contigo o versículo 9 e 10 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. O apóstolo Paulo diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nós temos direção, nós temos missão, tudo isso porque decidimos sair do deserto, decidimos obedecer ao chamado de Deus, voltar e nos humilhar. Algo que parece ser tão simples, mas que precisa ser reconhecido, praticado, através de uma ação, através de uma iniciativa. Então, a proposta de Deus para você e para todos aqueles que ouvem a palavra é: se você não sabe de onde veio e não sabe para onde vai, Deus tem um caminho para você. Deus tem uma resposta para você. Deus tem a paz para você. Mas você precisa se humilhar. Você precisa reconhecer que você errou. Você precisa reconhecer que a tua escolha foi errada, que o deserto não é teu lugar e você não deve permanecer nele, porque não é o deserto que Deus tem para você. Deus tem paz, Deus tem casa, tem abrigo, Deus tem roupa, Deus tem um anel, Deus tem filiação para você, acolhimento, Deus tem missão para a sua vida, tem o seu Espírito, mas a escolha é tua. Você quer ficar no deserto ou você quer voltar e se humilhar na presença de Deus? Essa é a grande escolha da salvação. E é isso que tem tirado muita gente do plano de Deus, que é salvar. Por isso, embora Deus queira salvar a todos, muitos poucos são os que são salvos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque simplesmente recusam-se a admitir o erro, a voltar e a se humilhar na presença do Senhor. Mas Deus está aqui essa noite falando ao nosso coração. Eu quero orar junto contigo agora, para que o Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar no coração daqueles que ouvem a palavra, que precisam hoje tomar uma decisão. Pai, toca nos corações essa noite pelo Teu Espírito. Faz, ó Deus, que a verdade da Tua palavra seja enxergada. É o que eu te peço, Senhor. Há alguém aqui no nosso meio que quer render a sua vida a Jesus?
quer obedecer a palavra de Deus, voltando para Ele, humilhando-se diante dEle e reconhecendo os seus pecados. Há alguém que deseja fazer isso essa noite? Levante a mão onde você está, eu quero orar junto com você para que isso aconteça. Alguém essa noite querendo entregar sua vida a Cristo, querendo render-se, reconhecer e voltar? Alguém? Não? Amém. Deus é bom, Deus sabe de todas as coisas. Pai, muito obrigado pela palavra que foi ministrada. Eu sei que ela não voltará vazia, eu sei que o Senhor há de cumprir os teus propósitos na vida daqueles que a ouvem, não somente aqui, mas pela internet, por onde nós não sabemos aonde ela chegará. Pedindo ao Senhor, a Deus, faça